Amados irmãos, companheiros em Jesus Cristo, amadas irmãs, servas do Deus Altíssimo, ouvintes amados, tementes da fé e os simpatizantes da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Pastor Sérgio Gomes. Louvado e engrandecido seja Deus, estou a serviço do Senhor, mais uma vez inspirado pelo Espírito Santo, para aqui fazer a oração da meia-noite, conforme tem me dado a devida predisposição em Cristo Jesus, e assim desejo ajuntar-me aos meus amados irmãos, companheiros, ouvintes e todos quantos alcançarão esta oração. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra muito gloriosa, ao qual nós temos que perceber a sua valia. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por força e violência espiritual. Então o texto escolhido está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 11, o verso é o 12. Diz assim a palavra sagrada e divina de Deus: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, violência e esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. E os que se esforçam se apoderam dele. Soberano, magnífico, temível, santo, reto, eterno, divino e poderoso Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés, Deus de Elias, Senhor, Deus de Arão, Deus de Moisés. Obrigado, Senhor, porque nos dá a oportunidade, na noite desse dia, de ocupar os nossos lábios e os nossos corações, e também, ó Deus e meu Pai, de cada um de nós, cuidar da sua própria alma e cuidar do seu próprio espírito. Todavia, Senhor, na estrada da salvação, nós sabemos, ó Deus, o devido cuidado que temos que ter para que assim alcancemos, ó Deus, o remir do tempo. São múltiplas e múltiplas horas, Senhor, que cada um de nós tem assim a oportunidade do onipotente Espírito Santo de Deus para se ocupar na multidão das palavras e dos pensamentos em oração. Querido e eterno Deus, a tua palavra diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Hoje é um dia, Senhor, ao qual fazemos a oração da meia-noite, e rogamos a Deus bendito e poderoso que teus olhos, como chama de fogo, possam contemplar a nossa vida. E assim, Senhor, juntamos-nos aos nossos esforços e cada um de nós vai levando a Deus, meu Pai, a sua passada, a sua caminhada na estrada da salvação eterna. Ó querido Deus e eterno Pai, nos ajuda, Deus, a destravar, ó Deus, os lábios e também inspira-nos, ó Deus, no coração. Pois que sabemos, ó Deus, meu Pai, que a tua palavra diz que desde os dias de João Batista, Senhor, até os dias de hoje, a tua palavra diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força e violência espiritual. E os que se esforçam se apoderam dele, Senhor, e os que se esforçam se apoderam dele. Aqui está, Senhor amado, mais uma vez, as nossas vozes, ó Deus, como igreja de Cristo Jesus. Eu, os meus amados irmãos, irmãs, companheiras em Cristo, ao qual seguimos, ó Deus, a tua sagrada palavra, estamos predispostos nesse momento diante dos teus olhos. Sim, Senhor, diante dos teus olhos e dos teus ouvidos, trazer, ó Deus, meu Pai, a produção de uma oração. A tua própria palavra diz que nós devemos orar sem cessar. Sim, Senhor, visto a natureza, ó Deus, meu Pai, de uma necessidade contínua para que eu,
a minha amada irmã, companheira em Cristo, os demais companheiros, os ouvintes, Senhor, os simpatizantes da nossa fé e todos os tementes. Aqui estamos, ó Deus eterno e Pai, assim reunidos, ó Deus, pela fé. Cada um de nós, Senhor, tem uma, ó Deus, meu Pai, preocupação. Nós temos, ó Deus, meu Pai, que ajustar as nossas vidas. E diante, ó Deus, meu Pai, da orientação divina, cada um de nós, Senhor, vai se lançando a ouvir a voz eterna, soberana de Deus. E a voz, Senhor, trazida na noite desse dia, na oração da meia-noite, ó Deus, são os oráculos de Deus, como assim sempre eu falo. Tua palavra diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por força e violência espiritual. Senhor, e os que se esforçam se apoderam dele. Esse é o momento, ó Deus, ao qual fazemos, ó Deus meu Pai, a construção da oração, ó Deus meu Pai, da meia-noite. Senhor, Tu sabes, ó Deus, que na multidão das palavras, dos pensamentos, nós precisamos do auxílio do onipotente Espírito Santo. Nós sabemos, ó Deus, que não vamos a lugar nenhum, visto a nossa limitação humana, a nossa pequena força e a nossa pequena fé. Então intercedemos, ó Deus, meu Pai, para que esse esforço espiritual ao qual nós aqui temos na palavra seja, pois, assim, meu Deus, promovido pelo onipotente Espírito Santo de Deus. E adiante, meu Deus, meu Pai, da Tua palavra de misericórdia, graça e poder, que nós aqui, Senhor, nos ajuntamos na oração da meia-noite. Estão apostos, ó Deus, meu Pai, aos meus olhos e ao meu coração, a minha alma e o meu espírito. Todavia, Senhor, também ao meu lado carrego, ó Deus eterno, com toda a força, com todo entendimento e com toda alegria, o cumprir, ó Deus, dos mandamentos do Senhor. Então eu tenho diante, meu Deus, da minha vida espiritual, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o entendimento. Todavia, Senhor, eu me lanço também, ó Deus meu Pai, a outro mandamento, ó Deus, simultâneo a esse mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Assim, ó Deus meu Pai, a Tua palavra diz, Senhor, aquilo que recebeste de graça, dai de graça. E aqui eu estou, Senhor, trazendo os oráculos inspirados pelo onipotente Espírito Santo, para que eu, a minha amada irmã, meus irmãos queridos, ó Deus, os ouvintes amados de Deus, e também os tementes, ó Deus, e os simpatizantes da nossa fé. Então estamos digerindo, segundo a misericórdia e compaixão, Senhor, a Tua palavra. Ela diz que desde os dias de João Batista, Senhor, até agora, o reino de Deus é tomado por força e violência espiritual. Senhor, e os que se esforçam se apoderam dele. Obrigado, querido, soberano, divino, eterno, magnífico, piedoso e temível Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque Tu esclareces, ó Deus, assim, diante de cada parágrafo da Tua palavra, nós assim vamos, ó Deus, digerindo a Tua palavra. E na construção, ó Deus, de uma oração, nós pedimos ao Pai, pedimos ao Filho, e pedimos a Deus, Espírito Santo. Ó meu Senhor, ó meu querido e eterno Deus, dá-nos ajuda, segundo a Tua misericórdia, bondade e piedade, para que sim seguir o caminho da salvação. A Tua palavra diz, ó Deus amado e poderoso, que nós devemos ter a devida perseverança. E na oração da meia-noite, Senhor, nós sabemos que há necessidade da construção, para que na retaguarda, meu Deus, das nossas vidas, exista assim sempre o registro, ó Deus, nos altos céus, no livro da vida das obras, para que nós tenhamos ali uma participação. Conosco, ó Deus, não está sendo diferente na oração da meia-noite. Fomos levados, ó Deus, todos nós, através do áudio desta oração, Senhor, assim a palavra está dizendo, ó Deus, pelo apóstolo aqui, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado
por violência e força espiritual. Os que se esforçam se apoderam dele. Senhor, como é maravilhoso Tu assim deixar devidamente claro que o reino de Deus ele está dentro de cada um de nós. Todavia, ele pode ser um reino, a Deus, muito pequeno. Sim, Senhor, pode ser pequeno, pode ser mediano, e até mesmo um reino, a Deus, gigantesco. Quanto maior for o esforço espiritual, Senhor, maior será a alegria de Deus. Porque um homem espiritual, ele se torna um homem tão sobejante diante dos olhos de Deus, que ele então se torna menor do que todos. Porque sabe que o mais importante é o que ele carrega dentro dele. Então não há necessidade de ninguém assim querer se mostrar que seja o juiz, ó Deus, da tua obra, que seja, meu Deus, o ditador, que seja, meu Pai querido, até mesmo aquele que manda e desmanda. Senhor, na tua palavra, João Batista, ele foi tido como o maior de todos os profetas. Tua palavra diz que o Salvador assim disse que nunca houve, ó Deus, um profeta nascido de mulher maior do que João Batista. Mas nas entrelinhas da explicação da palavra, ele coloca uma observação. Senhor, a tua palavra diz que bem claramente João Batista, ele foi o maior de todos. Mas diz também, mas o menor, ó Deus, no reino dos céus é o maior que João Batista. Mas o menor no reino dos céus, Senhor, é o menor, é maior do que o João Batista. Ou seja, Senhor, é preciso que o homem entre no modus operandi diminuição. E é por isso, ó Deus, meu Pai, que o João Batista entendeu a grandeza, ó Deus, divina e eterna do Salvador. Em determinado momento, Senhor, ele diz assim: eis que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Tamanha era, ó Deus, meu Pai, verdadeiramente a glória, o poder, a soberania que estavam diante do Salvador, quando ele aqui esteve naqueles dias em que aqui estava devidamente encarnado. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Deus, porque somos alertados nesta noite que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por força, Senhor, e violência espiritual. Então nós já sabemos que a recomendação é milenar, ou seja, 2000 e alguma coisa de anos, Senhor, já havia, ó bendito Deus, a recomendação de que não havia nada fácil. João Batista, Senhor amado, ele foi, na verdade, a voz que clamava no deserto. Ninguém tinha na ideia absoluta nenhuma de que ali João Batista iria pregar para que abrisse o caminho para o Salvador. E ali, Senhor, se tu tem sem titubear em dois pensamentos, João Batista formou, então, a igreja de Deus, e já havia sobre a confiança dele, ó Deus, homens e mulheres. Os discípulos de João Batista seguiam ele pela palavra, e a Bíblia diz então que ele foi o precursor, ele abriu um caminho para o Salvador. Aqui estou eu, ó Deus, meu Pai, como teu servo, como teu filho. Senhor, estou trazendo minha contribuição. Ainda que eu esteja um pouco cansado, Senhor, a tua palavra me remonta e monta que eu devo fazer um esforço espiritual. Esforço espiritual, a Deus, não é feito, a Deus, de maneira alguma, como muitos percebem que eles vão à casa de Deus. É claro que também é um esforço, mas um esforço espiritual. É um esforço quando o homem, a Deus, entende que o reino de Deus é tomado por força e violência espiritual. Muitas das vezes, Senhor, uma oração como essa, nós achamos que podemos deixar, pular, fazer e acontecer. Não, Senhor. Aqui a palavra de Deus está nos dando um caminho muito claro. Está dizendo que desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço e força e violência espiritual. Senhor, desde os dias de João Batista, são 2000 anos atrás. Senhor, dias de muita dificuldade, onde não havia, Senhor, água encanada, não havia luz elétrica, Senhor, só candeeiros, ó Deus, meu Pai, lamparinas. Não havia, Senhor, gás, ar-condicionado, não havia telefone, rádio, não havia nada, Senhor.
era um mundo muito antigo, uma civilização em que os homens, ó Deus, caminhavam léguas e léguas e léguas. E aí, Senhor, no meio da poeira, em meio à geografia, ó Deus, do povo de Israel, não era um lugar fácil, um lugar montanhoso, um lugar estreito, apertado, um lugar de difícil acesso. Todavia, Senhor, a Tua palavra diz que desde os dias de João Batista, Senhor, até agora, o reino de Deus é tomado por força e violência espiritual. É bem verdade, Senhor, que algumas coisas no mundo espiritual de Deus, nós somos obrigados a colocar uma força, até mesmo humana. Mas aqui o texto não fala de força humana. O texto fala de força e violência espiritual. É por isso que muitos homens, ó Deus, não entendem de maneira nenhuma, ó Deus, meu Pai, o porquê de muitas dificuldades surgem na vida do homem. Ele pensa que vai ser tudo fácil. Ela pensa que deve fazer o que quer. Mas a Tua palavra diz, ó Deus, meu Pai, que desde os dias mais remotos, na vida de João Batista e dos saudosos, ó Deus, meu Pai, homens apóstolos de Deus, Senhor, desde aqueles dias, o reino de Deus é tomado por força e violência espiritual. Esse é um momento, ó Deus, que nós até desejamos, e muitas das vezes, lançarmos-nos, ó Deus, em nosso leito. E assim, sobre o nosso leito, cada um de nós pega o seu travesseiro. E os que são casados, ó Deus, estão apostos ao seu marido ou à sua esposa. E assim, sucessivamente, os filhos tomam o seu lugar. E a cobertura, meu Deus, está diante, ó Deus, do Teu poder. E assim também uma coberta para cada um de nós, então entrarmos no descanso ao qual nos levará, ó Deus meu Pai, até o dia amanhecer. Todavia, Senhor, há necessidade de um compromisso espiritual. O compromisso espiritual é recomendado por Deus que desde os dias de João Batista, Senhor, os dias mais remotos, dias frios, dias muito quentes, dias em que não havia, Senhor, de maneira alguma, ar-condicionado. Não havia, Senhor, eterno Deus, a possibilidade de tomar banho de madrugada, a menos que alguém tivesse um depósito. Todavia, acredito que muitos iam até na beira do rio, e assim se banhavam e voltavam. A vida não era fácil, Senhor. E a Bíblia recomenda que desde aqueles dias o reino de Deus é tomado por força e violência espiritual. Que nós devemos entender que nós temos um Deus imutável. Senhor, eu vou repetir, nós temos um Deus imutável. No livro de Malaquias, Senhor, 3:6, diz bem claramente, eu, o Senhor, não mudo. Os dias de hoje, Senhor, são dias modernos. Senhor, são dias muito modernos. Senhor, o homem pega um ônibus, pega um trem, pega um Uber, Senhor, pega até mesmo o próprio carro, ó Deus, ou qualquer outra condução. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor dá graça para que o homem se movimente. Às vezes ele vai para os lugares, ó Deus, meu Pai, mais distantes e longínquos, mas quando ele mede ir para a casa de Deus, ele vê algo muito difícil. Mas se é para fazer alguma coisa conveniente às obras da carne, Senhor, a alma dele chega a bater palma. Ó Deus, o Espírito acompanha, porque ele assim se nutre, ó Deus meu Pai, não de tomar, ó Deus eterno, a pulso, como diz a Tua palavra, o reino de Deus. E é por isso que nesta hora eu estou orando, trazendo a minha devida contribuição, e ainda assim sei que faço tão pouco. Todavia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, é a minha oportunidade que tenho nesta noite de assim preencher o livro da vida das obras, Senhor. E lá, mais uma vez, ó Deus eterno, deixar registrado a oração da minha noite. Como desejo, ó Deus meu Pai, trazer a minha contribuição. A Tua palavra, Deus, ela diz que até agora o reino dos céus é tomado por esforço ou violência espiritual. Senhor, não é fácil o homem se defender das setas, das flechas, dos dardos inflamados do inferno.
Não é fácil o homem digerir, ó Deus meu Pai, a palavra, ó Deus eterno, em que está escrito em Efésios 6:12. A tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades do inferno, que estão entre os céus e a terra. A necessidade de um esforço espiritual, a necessidade, ó Deus meu Pai, de ser conhecido e desenvolver, ó Deus, o reino de Deus dentro de cada um de nós. Sejam homens, ó Deus, mulheres, ó Deus, ouvintes, Senhor, sejam teus servos, tuas servas, os tementes a Deus e os simpatizantes da nossa fé. É preciso todos nós, Senhor, vou falar aqui para deixar registrado lá no livro da vida das obras. É preciso que todos nós tenhamos um grande esforço. Façamos, ó Deus meu Pai, um trabalho com violência espiritual. A Bíblia diz que desde aqueles dias até hoje, o reino de Deus é tomado, ó Deus meu Pai, por força e violência espiritual. Não adianta, Senhor amado, o homem ficar se queixando, querendo colocar uma vírgula, um parênteses, querendo colocar, ó Deus meu Pai, o que vem sugestivo do seu coração e que não tem nenhum fundamento nas Escrituras Sagradas. A tua palavra diz que desde os dias de João Batista, o reino de Deus ele é tomado por esforço. E diz também de uma forma bem clara: assim, Senhor, os que se esforçam se apoderam dele. Ele está dizendo os que se esforçam, Senhor, se apoderam dele. Ó querido amado irmão, companheiro, irmã em Cristo, temente da fé, todos quantos, ó Deus, são e estão nesta hora em concordância, ó Deus, com o ministério sagrado, divino e eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos levados a prestar o devido serviço, porque damos continuidade, ó Deus, às obras soberanas do reino de Deus. Então, Senhor amado, dentro de cada um de nós vai nascer, vai prosperar, Senhor, vai prosperar o reino de Deus. Então levamos a sério, muito mais a sério do que possamos pensar e imaginar, a tua palavra, em que diz que o reino de Deus é tomado por força e violência espiritual. Senhor, como pode um mundo invisível de Deus nós assim o fazermos, de forma, meu Deus, que ele seja materializado em meio à multidão das palavras? Todos os dias, Senhor, o Espírito Santo de Deus tem me levado, Senhor, para orar. Um dia eu oro por um tema, outro dia oro por outro. Hoje eu estou orando, Senhor, na oração da meia-noite, trazendo aos meus amados irmãos que o Senhor nunca escondeu. Sim, Jesus nunca escondeu ou mentiu qualquer coisa para um de nós. O reino de Deus é tomado por força e violência espiritual. Quando eu digo força e violência espiritual, se o homem for devidamente preguiçoso, devidamente, ó Deus, meu Pai, incrédulo, se ele não se esforçar, Senhor, o reino de Deus, ele não vai crescer dentro de cada um de nós. É por isso que o Senhor nos dá essa palavra, porque a palavra de Deus nos mostra que desde os tempos mais antigos, ó Deus, o reino de Deus ele vai se movimentando. É como se o homem não visse verdadeiramente, assim pela fé, a realidade do mundo espiritual de Deus, pois que se materializa pela fé todos os dias aos nossos olhos. Senhor, durante o dia nós temos o sol. Durante o dia, Senhor, nós temos muitas das vezes as chuvas. Mas durante a noite, Senhor, nenhum de nós sai para fazer absolutamente nada. E lá estão as estrelas, e lá também estão a lua, e lá estão, ó Deus meu Pai, uma infinidade de estrelas, ó Deus meu Pai, em todas as noites. É necessário, Senhor, que nós possamos ver que existe um controlador, um dominador, existe um Senhor de tudo e de todos. Senhor, quando você olha para o reino de Deus, você vê como o mundo é soberano e como é moderno. Silenciosamente, ó Deus, ele dispara, ó Deus meu Pai, e liga pela manhã, de uma forma silenciosa, Deus, o sol.
Ele está ligado a Deus, meu Pai, e já vem de um trabalho ao qual já iluminou naturalmente outras, ó Deus, meu Pai, nações ou outros planetas. Senhor, eu te glorifico e te exalto, porque nenhum homem de nenhuma geração vai dizer que cooperou com o sol. Não, Senhor. Com as estrelas. Não, Senhor. Não, de jeito nenhum. Com as chuvas, com os ventos, com os trovões, com os relâmpagos, Senhor, com os terremotos. Não, Senhor. Nenhum homem pode falar tal coisa. Então o reino de Deus, ele é verdadeiramente desenvolvido dentro de cada homem e dentro de cada mulher. E o reino de Deus, ele é tomado por força e violência espiritual. Então sabemos, ó Deus, que estamos como candidatos, chamados, ó Deus, escolhidos por Deus para sermos moradores do céu. Assim, Senhor, diz a Tua palavra que verdadeiramente nós devemos, assim, observar a movimentação, Senhor, silenciosa dos céus. É um silêncio tremendo, Senhor, ao qual as estrelas, elas vão se movimentando, e cada uma delas, Senhor, segundo a Tua palavra, Tu chama pelo próprio nome e elas assim obedecem. O sol então, Senhor, aumenta, diminui, retrai-se. Senhor, ele dá lugar até mesmo ao tempo nublado. Se retira por ordem de Deus e as nuvens então começam assim a trazer um tempo nublado, obscuro. Então anuncia para todos nós que vai haver naturalmente a possibilidade de chuvas. Como eu te glorifico, Senhor, como eu te exalto. Senhor, a Tua palavra ela é bem clara, pois que diz assim: mas a quem hei de comparar esta geração? É uma geração, Senhor, que precisa entender que o reino de Deus é tomado por força e violência. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta, e não dançastes, entoamos lamentações, e não pranteastes, pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem que tem demônios. Senhor, é impressionante. Toda geração, Senhor, ela cai diretamente, ó Deus, na proporção da incredulidade. Senhor, é impressionante a coincidência que tem dos homens se lançarem de forma, ó Deus, meu Pai, múltipla, sempre na incredulidade. Aqui nos dias passados, nunca havia alguém que viesse e trouxesse os sinais, ó Deus, do mundo espiritual, invisível de Deus, falando do reino de Deus e a sua glória, seu poder e seus atributos, como João. A Bíblia diz que nunca houve um profeta superior a João. João não pregava apenas a palavra e abria o caminho para o Salvador. Não, Senhor. João fazia também sinais e prodígios de Deus, considerando que o Espírito Santo de Deus também estava na vida de João. Senhor, a Tua palavra também fala de uma forma em que a incredulidade, ó Deus, ainda que o próprio profeta João, um grande profeta, o maior de todos, falasse de Deus. E nós temos, ó Deus, meu Pai, uma fala que é conhecida classicamente entre nós, quando o próprio João diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Senhor Jesus, essa fala de João foi nos dias que o Senhor ainda estava aqui encarnado. Senhor, tem mais de 2000 anos. A fala de João já era, ao ser Deus eterno, um repúdio para aqueles homens, ó Deus, que desejavam fugir da ira de Deus. Já se passaram 2000 anos. Senhor, com a mesma veemência em que João pregava, se assim fosse trazido aos dias de hoje, ele ia fazer a mesma coisa. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que João já se foi. Então diz a palavra: veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão,
bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Senhor, obrigado, porque não temos nenhuma dúvida, Senhor, nem do ministério de João Batista e muito menos do Salvador, ó Deus e Redentor, Jesus Cristo, Filho de Deus. Serviços impecáveis, ó Deus, serviços louváveis, serviços perpétuos, ó Deus meu Pai, assinados, chancelados, Senhor, rubricados, confirmados e sustentados, ó Deus, sustentados de forma divina, ó Deus, pela palavra soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis aí o grande Yahvé, Senhor, o nosso Deus Criador, sustentando, ó Deus, assim, as prerrogativas, ó Deus, da participação, tanto como do eterno, ó Deus e meu Pai, João Batista, servo de Deus, que foi assim, ó Deus, decapitado, como também o Salvador, o grande Filho de Deus, o nosso Redentor, Senhor, que morreu crucificado. Senhor, a tua palavra diz ao homem, meu Deus, que o reino de Deus é tomado por força e violência espiritual. É por isso que nós devemos olhar que quando a saúde espiritual do homem vai descendo a níveis, ó Deus meu Pai, em que está fora da própria palavra, a recomendação é que desde os dias de João Batista, Senhor, o reino de Deus é tomado por força e violência espiritual. É por isso que nós vemos, ó Deus meu Pai, muitos homens e mulheres raquíticos, porque eles imaginam uma coisa, Senhor, e se lançam, ó Deus, no contrário exatamente daquilo que a palavra de Deus diz. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Mas é muito perigoso, Senhor, porque quando não se desenvolve o reino, ó Deus, nós ficamos então sujeitos a outras desenvolturas. É muito comum, Senhor, um homem começar a pregar o Evangelho, a falar. Em determinado momento ele vai descobrir, Senhor, que ele não está pregando o Evangelho, está fazendo um barulho porque ele entrou na performance humana. E a performance humana, Senhor, não dá de maneira nenhuma, ó Deus, a provisão para que ele possa assim ser aprovado por Deus. É a essência, Senhor, a essência. O homem deve, segundo a misericórdia, a graça divina de Deus, olhar, ó Deus meu Pai, para um caminho que não é fácil. E é por isso que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por força e violência espiritual. Mas muitos homens, ó Deus, escolheram um caminho tão preguiçoso, um caminho tão fácil, ó Deus, que nunca foi falado, pensado e muito menos, ó Deus meu Pai, aprovado por Deus. Mas é um caminho, ó Deus, de preferência de muitos homens. Senhor, aqueles que estão fora da igreja, que não conhecem a Ti, Senhor, é até louvável, pois a Tua palavra diz que Tu não leva em conta, ó Deus, o tempo da ignorância. Mas, Senhor, aqueles que estão dentro da igreja, desenvolverem, ó Deus, assim, furtar uma palavra como essa e colocar em outra palavra, ó Deus, eles estão despegando aquilo que já está pregado, ó Deus, na sua sagrada, divina e eterna palavra. Diz assim a Escritura Sagrada, ó Deus meu Pai, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, força e violência, ó Deus, os que se esforçam se apoderam dele. A Tua palavra está dizendo, Senhor, quem não se esforça, Senhor, é o que está dizendo o texto, não vai se apoderar do reino de Deus. E é por isso que eu desejo que a saúde espiritual, divina, eterna, dada por Deus, possa prosperar na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte, Senhor, de cada, Senhor amado, temente a Deus e dos simpatizantes da nossa fé. Te louvo, te engrandeço, te exalto e busco em Ti, Senhor, que Tu possa nos inspirar, segundo a Tua compaixão e segundo a Tua misericórdia. Senhor, a Tua palavra, assim finalizando, mostra que veio João Batista, e eles disseram que João Batista tinha demônio. Veio Cristo, Senhor, e eles disseram então que Cristo era amigo dos publicanos e pecadores. Mas a Tua palavra diz que a sabedoria é justificada pelas obras. Senhor,
quantas obras o Salvador deixou, devidamente registrada na galeria, ó Deus meu Pai, do Evangelho de Cristo. E meu João Batista, Senhor, ele diz também que se fossem colocadas todas as obras que o Senhor desenvolveu, não haveriam livros e mais livros. Senhor, muito obrigado, porque tomamos, ó Deus, consciência, ó Deus, desta palavra em meio à oração. Senhor, a Tua palavra é uma oração, ó Deus, meu Pai, perpétua, quando nós entendemos que aqui está a nossa saúde espiritual. Senhor, a Tua palavra, meu Deus, meu Pai, é escudo e broquel. E essa é uma noite de oração que vamos depositar no gasofilácio sagrado da vida, ó Deus, mais esta oração. Senhor, nos ajuda, nos perdoa, faz com que possamos abrir os nossos olhos, os nossos corações, as nossas mentes. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, renova as nossas forças, aumenta a nossa fé. Senhor, entrega em Tuas mãos, nesta hora, a oração dos Teus filhos e das Tuas filhas. Perdoa-nos todos os nossos pecados, Senhor, todos os nossos erros, todas as nossas faltas. Senhor, em nome de Jesus, eu peço perdão pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pela vida da igreja, pela vida dos Teus santos e santas mulheres, pela vida daqueles, ó Deus, que tem assim colocado também um propósito de levar, ó Deus, a vida espiritual muito mais a sério, Senhor, do que tem levado até o dia de hoje. Senhor, o reino de Deus, desde os dias de João Batista, é tomado por força e violência espiritual. Que o reino do Senhor possa prosperar, assim avançar numa dimensão extraordinária dentro do coração das minhas irmãs e dentro da vida dos meus irmãos. Senhor, fica conosco e em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa e recebe a oração da meia-noite. É o que faço, rogo, desde já agradeço. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.